Tudo bem? Thiago Cruz. Pessoal, a gente está dando sequência, então, nós estamos entrando na segunda aula, ok? E qual é o tema dessa aula que a gente está abordando, tá? Dessa lista aí. São os 7 principais erros que um aquarista de água doce comete. Poxa, Thiago, mas como assim, né? Onde você vive, de onde você tirou esses erros? Pessoal, eu sou médico veterinário, trabalho já desde os 14 anos, então mais ou menos uns 20 anos com aquarismo, ok? E também, ultimamente, de uns tempos para cá, eu tenho feito pesquisas direto com aquarista. Então, eu busquei sintetizar nesses 7 erros, claro que são muito mais, mas eu busquei sintetizar nesses 7 erros os principais pontos que eu encontrei em consultas, né, com clientes, em bate-papo mesmo com o aquarista, de chegar, sair para tomar um café, bater um papo, entender quais eram as dúvidas e as dificuldades que eles enfrentam. Então, dessa forma, eu listei os 7 principais, ok? A gente está abordando cada um. O primeiro erro que o aquarista, né, normalmente ele comete é o local. A pessoa, ela não pensa, ela não imagina que o local ele tem inúmeras influências, tanto para o aquário, no quesito qualidade né, o tempo que o móvel vai durar, se o aquário vai sujar, vai dar mais alga ou menos alga, se os peixes vão ficar mais estressados ou menos estressados, beleza? Então é muito importante você conhecer sobre, ou melhor, estudar um pouquinho e pesquisar sobre qual local que você vai montar o seu aquário. Se você quiser assistir essa aula, só clicar aqui embaixo, na verdade desce um pouquinho na descrição e ali a gente vai ter explicando, vai ter um link, na verdade, tá, da aula, e você acessa e você já vai cair direto nessa primeira aula, beleza? Dando sequência então, nessa segunda aula, o que nós vamos abordar? Nós vamos abordar principalmente a gente vai abordar uma palavra que eu gosto muito e que quando a pessoa ela já entende um pouquinho mais sobre isso, você pode ter certeza que você já subiu um degrau, você está bem à frente de pessoas que nem conhecem o que é essa palavra, tá? Qual é então a palavra? Tchan, tchan, tchan. Biótopos. O que é biótopo então? Tá? Biótopo, imagina assim, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Antes de mais nada, imagina assim, sabe o satélite? Ele pega lá de longe e ele vai trazendo mais para perto aos poucos. Então vamos usar essa técnica de satélite, tá? Nesse quesito. Imagina assim, vai para a Amazônia agora, vamos pensar na Amazônia. Pensou na Amazônia? Pensa no Rio Amazonas. Pensou no Rio Amazonas? Pensa num riozinho que esse riozinho ele vai derivar do Rio Amazonas. Pensou nesse pequeno rio? Agora pensa numa curvinha, pensa num pequeno espaço nesse riozinho, aonde é cheio de vegetação, aonde a gente tem uma determinada característica, tá? Ali de plantas. Aí pensou nisso, vamos então, aonde eu quero mostrar para vocês. Nesse determinado local, o que nós temos de peixe ali, normalmente? Um exemplo bem simples. A gente pode ter a cara-bandeira, a gente pode ter a cara-disco, nós podemos ter também o neon, o rodóstomos, rosáceo, coridora, entre outros peixes, ok? Beleza? Pensando nisso então, o que a gente então, agora vamos voltar. Imagina que naquela pequena região aqueles peixes vão viver lá para sempre. Então isso é um biótopo, ok? Então o biótopo, a gente tem uma determinada característica física e química que pertence àquele local. E eu também tenho peixes que vão viver naquela região, beleza? Ou seja, quando eu quero montar um aquário biótopo, quando eu quero montar um aquário que tem uma característica específica, então eu preciso conhecer um pouco sobre alguns parâmetros, né, da água que a gente já vai abordar logo, tá bom? Outro sinônimo, não é igual, mas é bem parecido, é a palavra grupos, ok? Então assim, como funciona? Então eu tenho alguns grupos de peixes que, apesar de não serem do mesmo biótopo, mas eles convivem muito bem. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de peixe, vamos falar de água doce, tá? Grupo de peixe comunitário de água alcalina, grupos de peixes comunitário de água neutra, de água ácida. Temos também ciclídeos africanos. Aí olha que legal, dentro de ciclídeo africano eu tenho lagos Malawi, Vitória, Tanganica. Aí eu tenho também outro grupo de peixe que é jumbos. Dentro dos peixes jumbos, o que eu tenho? Então eu tenho jumbos predadores, não predadores, primitivos, entre outros. Então olha que legal, você vê, apesar de ser o aquarismo, mas ele ramifica em inúmeros pontos, tá?
Então isso daí é muito importante você ter ideia, por quê? Eu não posso pegar um peixe daqui e colocar junto com esse peixe, porque não vai cruzar, não vão viver bem, por diversos motivos. Então sempre que você for numa loja de aquário, quando você vai montar o seu aquário, pense bem isso. Primeiramente, pega um papel, falar que tipo de peixe que eu pretendo ter no meu aquário. Ah, eu vou começar com peixe comum, né? Geralmente é o que a gente sugere para as pessoas que estão iniciando. Então você vai começar com... Aqui em Campinas a água é alcalina, tá? Ah, eu estou localizado aqui em Campinas, ok? Na Aquarius Hobby, ok? Eles permitem aí, me emprestam uma sala para eu poder montar um estúdio, poder estar trabalhando. Desenvolvendo esse material de qualidade para vocês. Ok, galera? Depois acessa lá www.aquariushobby.com.br, ok? Então, pessoal, o que acontece? Então nós temos, quando a gente começa o aquário, então a gente começa com peixes de água alcalina, que aqui em Campinas a água ela é alcalina, tá? E aí você começa com esplada, platina, molinésia, paulistinha, tetra preto e por aí vai, tá ok? Então por isso é muito importante a gente já conhecer qual é o parâmetro da água ou qual é o tipo de peixe que eu quero ter, um peixe principal, e aí eu vou colocar todos os outros peixes que vão conviver bem com aquele peixe, beleza? Passando um número para vocês, tá? A gente tem mais de 34 mil espécies de peixes catalogados, tá? De água doce, água salgada, água salobra. Dentre essas 34 mil, nós temos 4.500 peixes de água doce, que são comercializados, e 1.500 peixes de água salgada, tá? No Brasil, claro que não vem esse número para o Brasil, é muito menos, ok? Por diversos fatores, mas só para vocês conhecerem. Então, o que a gente precisa ter? Então a gente vai abordar principalmente, tá? São 3 tópicos que eu quero abordar com vocês que a gente precisa conhecer. Primeiro, aquário versus peixe, ou seja, o tamanho do aquário, tá? A gente vai falar uma aula específica só sobre tamanho de aquário, mas adiantando, eu preciso ter uma ideia, eu já tenho um aquário, ganhei um aquário de 30, 40 litros, Tiago, vim aqui, poxa, queria colocar esse Oscar, queria colocar esse papagaio, queria colocar esse pirarucu, esse aruanã. Galera, não tem como a gente fazer isso, porque é um peixe que vai crescer muito, muito. O aquário de 200 litros ainda é pequeno para eles, tem que ser 500, 600, 1.500 litros de água, entendeu? Então tudo isso a gente precisa conhecer que tamanho que o peixe vai chegar, tá? Então isso é muito fácil hoje em dia. Hoje em dia é só você pode estar na loja, a pessoa pode até não conhecer, o aquarista pode até não conhecer. Cara, tá lá o nome do peixe, vai lá, dá um Google nele, entendeu? Vai lá, descrição do peixe Polypterus, por exemplo, tá, vai falar Polypterus, senegalus, palmas, ornatus, entre outros. Você vai lá falar, quero ver esse. Vai falar tamanho, que fica, aquário mínimo, com certeza você vai achar muita informação de qualidade, beleza? Outro ponto também, tá, são as características específicas desse grupo que a gente vai trabalhar, que é o que eu já comentei com vocês. O que seria característica específica? Então, agressividade, se esse peixe ele vai, né, se ele vai tentar comer aquele peixe, se ele não vai tentar comer. Então isso é muito importante. Dentro de características específicas, o que a gente tem, né? Além do comportamento, a gente tem também os parâmetros. Quais seriam os parâmetros mínimos, os básicos, tá? Que a gente tem aí, que tem um conhecimento no aquário de água doce. Seria o pH, perfeito? A amônia, nitrito e temperatura, beleza? Acompanhe o canal, que vocês podem ter certeza que aos poucos a gente vai abordar cada um desses parâmetros em detalhe, beleza? Mas isso daqui é só uma visão geral, tá? Para vocês terem uma ideia do que realmente é importante. E, Thiago, sugestão, qual o tamanho mínimo que eu devo começar com aquário de água doce? Né? O tamanho mínimo, claro, é aquilo que você pode, sem dúvida, assim, de cara vai ser o que você pode fazer um investimento. Não adianta eu te falar um aquário de 500 litros, sendo que você pode começar com um aquário de 100. Mas sugiro que, no mínimo, você comece com um de 80 litros, beleza? Por N motivos que depois a gente vai estar abordando aos poucos. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá um joinha também, participa, aperta no sininho também, clica lá, porque quando você se inscreve no canal, você clica no sininho, você vai começar a receber no seu celular, no seu e-mail, falando quando eu estou publicando meus vídeos novos. Quando você dá um joinha também, você ajuda no sentido de que meu vídeo começa a subir. E aí eu consigo cada vez mais aparecer para um número maior de pessoas. Valeu? Muito obrigado!